Uma separação de um casal que deu o que falar. E terminou com um final surpreendente. O homem que colocou fogo na casa com a mulher e 2 filhos dentro. Você viu essa história? Você acompanhou ela toda aqui no BG. Aí depois que ele tacou fogo na casa com a mulher e os filhos dentro, ele fugiu. E mais tarde, inclusive, pediu socorro em um posto de saúde porque ele também tinha se ferido no incêndio, né? No incêndio que ele mesmo teria provocado. Esse homem foi julgado aqui em Curitiba. E aí, o que você acha que deu? Qual o resultado final desse julgamento? Qual a decisão do juiz? Qual a sentença? Teve sentença? Não. Foi absolvido ou não? O que aconteceu? Vamos ver na reportagem. O Valdevir Ferreira dos Santos tem 56 anos e saiu aliviado do Tribunal do Júri de Curitiba. A gente é humano, é falho, por mais que a gente acredita que Deus vai fazer a obra, por mais que Ele dê a sabedoria para o homem, mas no momento a gente fica com medo. Mas Deus deu a vitória para nós. O Valdevir foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra a ex-mulher e os 2 filhos. E isto aconteceu na noite do dia 20 de julho de 2020. Segundo a investigação, Valdevir levou um galão com gasolina, espalhou por toda a residência e com um isqueiro ateou fogo. A mulher e os 2 filhos estavam na residência, no bairro Boqueirão, na região sul de Curitiba. Por sorte, os 3 escaparam. Valdevir, que também ficou ferido, fugiu e buscou atendimento médico no dia seguinte. Cheguei lá no quarto e falei para ela, você não vai me dar mais uma chance mesmo, né? Que ela olhou de novo, disse que não. Eu falei, bom, então vou te deixar uma lembrança para você, a lembrar, quando o teu filho perguntar de mim. Aí foi aonde que eu peguei e joguei a gasolina em mim. E foi aonde que eu fiquei brincando com o isqueiro. Só que o quarto já estava encharcado de gasolina. E quando eu fiz aquilo ali, eu só senti que o negócio explodiu. E a menina chegou atrás de mim. E quando viu que eu pegando fogo, eu simplesmente joguei ela para a sala e saí correndo para fora pegando fogo. Valdevir, durante o depoimento no banco dos réus, disse mais uma vez que não tinha a intenção de ferir a ex e os filhos. O julgamento durou mais de 10 horas. 3 testemunhas foram ouvidas. No final da noite, o juiz Tiago Flores Carvalho leu a sentença. Em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se improcedente a acusação, a efeito de absolver o acusado, Valdevir Ferreira dos Anjos, das imputações pelas quais foi pronunciado. Trata-se como se genérico fossem todos os casos afetos a feminicídio, como se todos os casos fossem idênticos, fossem similares, semelhantes, e não é bem assim. E graças a Deus que hoje, nesse caso especial, não ocorreu só o feminicídio, que era a base pilar, o pilar fundamental da acusação, mas conseguimos provar que os fatos sequer aconteceram, pois assim os jurados votaram, concordando com tudo que a defesa bem demonstrou a eles, não sendo nem necessária a votação de absolvição ou não. No final do julgamento, o Ministério Público do Paraná garantiu que vai recorrer da decisão do júri. Atualmente, Valdevir mantém contato diário com os filhos e também conversa com a ex-mulher. Hoje eu vim com meus filhos, converso com ela, a gente tem uma amizade fora do comum, sabe? Fora do comum, normal. Normal, como se nada tivesse acontecido. Tanto que o depoimento dela, ela disse que o senhor não tinha a intenção de matá-la, né? É. Ela falou isso. Graças a Deus. Foi essencial. Foi essencial. Não cabe a nós fazermos aqui o papel da justiça. Cada um tem o seu papel na sociedade, né? Cabe a nós informar. Mas eu vou dizer para você que, no mínimo, me surpreendeu o resultado desse julgamento pelos fatos e pela maneira como eles aconteceram. Me surpreendeu, talvez tenha surpreendido a você também, não sei. Talvez não, talvez você tenha achado correto a decisão da justiça. Enfim, o fato é que pode ser, inclusive, que a promotoria recorra dessa decisão, né? Pode isso acontecer ainda. Mas, enfim, o que a justiça decidiu é que esse homem, apesar de todo o acontecido, ele foi absolvido. Temos também que naquele momento em que aconteceram os fatos, a mulher dele estava muito temerosa, mesmo ele estando internado, ela estava com receio dele.
coisas devem ter mudado ao ponto de que eu acredito que o fundamental em todo esse processo foi o depoimento dela, onde ela disse que acredita que não foi assim, que ele não teve a intenção, enfim, isso é um peso muito grande a palavra da mulher, tanto numa situação quanto na outra. Mas o Tribunal do Júri, ele é soberano, o Ministério Público tem o direito de recorrer caso ele entenda que o que foi apresentado como prova, o Conselho de Sentença decidiu contrário às provas, mas aí é uma situação a ser revista se o Ministério Público assim o entender, né? Se você quiser dividir o seu pensamento, né, a sua reflexão, né, o que você acha de toda essa história aí nas nossas redes sociais, né, no nosso WhatsApp do BG, também no nosso YouTube, fique à vontade, né? Mas enfim, como disse a doutora Márcia, a decisão da Justiça é soberana. Não cabe a nós aqui fazermos nenhum tipo de julgamento, cabe a nós informar.